Vamos lá então. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 8 ao 18. Prestem bastante atenção na leitura e também na pregação para amanhã você já usar esse texto e já trabalhar com algumas pessoas explicando algumas coisas sobre a fé cristã, a fé bíblica. Vamos lá? Capítulo 14, versículo 8 ao 18 diz assim: A cura de um coxo em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos? Senhor, a tua palavra maravilhosa e bondosa, ensinadora, foi lida, Pai. Mas nós sabemos que não a entendemos se o teu Santo Espírito não estiver aqui nesta noite, abençoando a tua igreja, abrindo o nosso entendimento e fazendo com que nós possamos aprender a amar os teus ensinamentos, Pai, e honrar a Cristo, nosso Salvador. Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui enriquecidos pela ministração da tua palavra, pela pregação do Evangelho, Pai, pelos ensinos, ó Deus, das Sagradas Escrituras, a qual o teu Espírito inspirou. Nos abençoa, Deus, nesta noite, em nome do teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existem muitos belos quadros. Eu lembro que eu já falei aqui numa ilustração sobre quadros. E eu pensei hoje, eu vou falar novamente sobre quadros. Talvez alguém lembre que eu já falei sobre quadros. E quadros, eu estou falando aqui de quadros famosos. Não estou falando daqueles quadrinhos que nós pintamos lá na escola, né? Mas desses quadros que são famosos, né, nós temos alguns que são muito conhecidos. São muito conhecidos. E alguns quadros que são completamente desconhecidos. Ou um ou outro, você vai encontrar uma pessoa entre 1000 que ouviu falar sobre esse quadro. Mas os quadros, eles podem ser classificados, mesmo sendo pintados por pintores famosos, você pode classificar quadros que são bem conhecidos dos quadros que são praticamente desconhecidos. Por exemplo, um quadro muito conhecido, Mona Lisa. A Mona Lisa, até as criancinhas lá com 4, 5 anos, às vezes sabem que é aquele quadro da Mona Lisa. E você tem então um dos quadros da Mona Lisa. Outro quadro muito conhecido é a Santa Ceia. Os dois quadros são ditos que são de Leonardo da Vinci. E são quadros conhecidíssimos. Mas tem alguns quadros que são completamente desconhecidos. Por exemplo, o Casamento em Caná. O Casamento em Caná, de Paolo Veronese. Alguém já ouviu falar sobre esse quadro, O Casamento em Caná? E é daquela história de João 2, que um pintor foi lá, o Paolo Veronese, foi lá e pintou esse quadro. Praticamente, talvez nunca alguém aqui tenha ouvido falar, a não ser alguém que admira muito a pintura e talvez tenha visto o quadro do Paolo Veronese em algum livro, em alguma reportagem.
Mas se não, difícil alguém ter ouvido sobre esse quadro. Um outro desconhecido, a Barca de Dante. A Barca de Dante, de Eugène Delacroix. A Barca de Dante. Quem já ouviu falar desse quadro? Praticamente ninguém. E é interessante porque esses quadros, eles ficam expostos, esses 4 quadros que eu citei aqui, a Mona Lisa, a Santa Ceia, o Casamento em Caná, a Barca de Dante, eles ficam expostos em museus. Alguns, claro, são de coleções pessoais, mas esses ficam lá no museu. Os 4 quadros estão no Museu do Louvre, em Paris. Então quem vai a Paris, visita Paris, e uma das visitas que faz é ficar lá no museu observando essas obras. E o que acontece quando alguém vai ao museu e vai admirar um quadro, vai lá para visitar e conhecer um quadro? Você não chega lá na frente do quadro, olha para o quadro 2 segundos, vira as costas e vai embora. A não ser que seja uma pessoa que não sabe nada sobre a pintura, não tem intenção nenhuma, mas quando você chega no museu, você percebe que algumas pessoas, elas chegam na frente do quadro, param na frente do quadro. E elas gastam tempo ali na frente do quadro. Elas gastam muitos minutos, às vezes gastam horas observando o quadro. E quando uma pessoa está na frente de um quadro, está ali admirando um quadro, o que ela pode observar no quadro ali de pendurado na parede? Por exemplo, as pessoas vão gastar tempo admirando as obras. As pessoas admiram as cores do quadro. Porque tem quadros pintados com cores mais vivas. Alguns pintores usaram amarelo, azul vivo, enquanto outros pintores não usavam cores vibrantes, amarelo, azul, mas usavam praticamente o preto, o cinza, cores mais não tão vivas quanto o amarelo, quanto o azul. E você pode observar as cores do quadro, você observa o movimento da pintura, você observa as combinações do quadro, como o fundo do quadro ele combina com a Mona Lisa, como na Santa Ceia a mesa está disposta, você fica observando o movimento, o que o pintor desenhou, o que ele quis transmitir com os personagens, e você fica ali observando. Já pararam para observar a Santa Ceia? O que Da Vinci quis transmitir naquela pintura? A disposição, o que cada um do quadro está fazendo, quem está próximo de Jesus, quem está longe, quem está no canto, quem está conversando um com o outro. Nós já paramos para observar as combinações do quadro. Mas uma das coisas interessantes que nós observamos no quadro são as intenções do autor. Nós ficamos na frente de um quadro pensando assim, o que será que ele quis transmitir com essa pintura? O que ele quis transmitir com essa pintura? Não estou falando da pintura moderna, né? Porque a pintura moderna é só uma, como eu já brinquei, uma lata de tinta jogada na parede, faz um monte de coisa ali, aquilo ali nem fica e gasta tempo, nem gasta tempo. Pintura moderna é um distanciamento, né, de Deus e das belezas da criação para fazer pinturas desse jeito e algumas pessoas ainda admirarem um monte de tinta jogada na parede. Se alguém gosta, me perdoe, mas esse é o meu entendimento biblicamente e também observando outras coisas. Mas a pessoa fica procurando a intenção do autor, mas ainda a genialidade do autor. Como o autor do quadro, o pintor, foi um gênio para pintar o quadro. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que tem a ver, meus irmãos, é que nós temos praticamente um museu, nós temos um museu aqui. Não estou chamando a Bíblia de antiga, porque ela é sempre palavra de Deus e é sempre nova. Mas a Bíblia é como se fosse um museu. E nesse museu nós temos na Bíblia 66 quadros. São 66 livros pendurados. São 66 quadros pendurados. E esses quadros que nós temos aqui, os livros bíblicos, eles funcionam como quadros. E nós temos que parar na frente do quadro. Nós temos que gastar tempo na frente de um quadro. Nós temos que observar, nos livros bíblicos, nós temos que gastar tempo com cada livro, admirar as cores, o movimento, as combinações, principalmente a intenção do autor, a intenção de Deus quando um texto está aqui registrado como esse texto que nós lemos, e nós temos que dobrar-se diante da genialidade do autor, da genialidade de Deus em ter nos colocado e mostrado esses textos para nos ensinar como igreja, para nos ensinar, porque nós espiritualmente somos mortos. Então Deus trabalhou para que nós pudéssemos aprender.
E quando nós observamos para o quadro de Atos, para o quadro inteiro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, nós vemos que Atos ele é um belo quadro missionário. Se você for, e como se fosse um quadro, observasse Atos dos Apóstolos, você percebe que do capítulo 1 ao capítulo 28, ele é um belo quadro sobre missões. Você começa a observar cada detalhe do quadro. Você observa cada cor aqui no livro de Atos. Você observa cada movimento do livro de Atos. Você entende a intenção do autor, a intenção de Deus, a intenção do Espírito Santo. Ao inspirar Lucas para escrever foi que nós percebêssemos que Deus, o autor do quadro, é um autor missionário. Que ele faz missões. Que ele se move para com o ser humano. Lembra do texto que nós lemos em Romanos? Paulo falando que o pecado entrou e ele diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ora, se não há quem busque a Deus, então como nós podemos conhecer a Deus? Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus é quem se move para conosco. É porque Deus vem ao nosso encontro, é porque Ele vai ao nosso encontro para nos tocar, para nos ensinar e para nos mostrar quem Ele é. Porque espiritualmente, nós não buscamos a Deus de maneira alguma, a não ser que Deus nos busque primeiramente. E esse Deus, meus irmãos, que eu estou falando, o autor do livro de Atos, desse quadro missionário, desse texto, sempre foi um Deus missionário. Sempre foi um Deus missionário. Por exemplo, quando você vai ao Jardim do Éden, observe que interessante, quando você vai ler a história do Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. E nós lemos lá na história do Jardim do Éden que logo após o pecado, o que eles fizeram? Se esconderam por entre as árvores. E na viração do dia, o texto diz que na viração do dia, Deus estava andando por lá. E Deus é quem vai até Adão, é Deus quem vai até Eva, e Deus pergunta assim, Adão, onde tu estás? Percebam que não foi Adão quem foi até Deus para pedir perdão, para pedir desculpas, para dizer eu errei, eu falhei. Mas é Deus quem vai até Adão e diz, Adão, onde tu estás? Eu estava nu, tive medo e me escondi. Ele dá suas desculpas esfarrapadas para Deus. Mas você percebe que no Jardim do Éden, Deus já demonstra que é Ele quem vai até o pecador. Porque vejam bem, Adão acabou de pecar, mas ele não foi buscar a Deus. Ele não buscou a Deus, porque ele se tornou um pecador, como Paulo fala em Romanos. Ou seja, o pecado transformou o homem num escondido, em alguém que não procura Deus e se esconde de Deus. Mas Deus, no final do dia, na viração do dia, Deus vai até Adão, e é Ele quem está indo, dando uma demonstração de que Ele é um Deus missionário, Ele é um Deus que se move para com missões, para fazer missões, através do seu próprio ser, movendo pessoas que hoje é a sua igreja para fazer missões. E note que não é apenas Atos, por exemplo em Isaías, capítulo 6, versículo 8, não preciso abrir, eu vou ler o texto aqui. O Isaías tem uma visão de Deus. Tem uma visão de Deus no seu alto e sublime trono. E no seu alto e sublime trono, observe o que Deus diz para Isaías, no livro de Isaías. Diz assim no capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas envia-me aonde? Fazer o quê? Se não é justamente ser missionário, pregar a palavra, levar o testemunho, ensinar outras pessoas sobre quem é Deus e sobre a sua vontade e sobre o pecado do homem, o perdão do pecado, a salvação em Cristo Jesus. E você observa que Deus está falando isso para Isaías, dizendo, e olha que Deus aparece aqui no plural, quem há de ir por nós. Quem há de ir por nós não são os anjos, mas é a manifestação de Deus na sua trindade, né? Na sua trinidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, mas manifestado em três pessoas, quem há de ir por nós? E Deus diz, a quem enviarei? Qual é a intenção de Deus? Missões. Você vai para o próximo profeta, Jeremias, capítulo 1:7, de novo acontece a mesma coisa. O Jeremias diz assim, Senhor, eu sou muito novo,
Eu não passo de uma criança. Deus diz assim para ele, Jeremias capítulo 1, versículo 7. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. A todos, olha, a todos que eu te enviar, você vai ir. E o que eu mandar você falar, você falará. O que Deus demonstra novamente através de Jeremias? Que Deus é um Deus missionário, que Ele se move, é Ele quem vem ao encontro nosso. Não somos nós quem vamos até Deus, mas é Deus quem nos encontra pela sua graça, pelo seu amor, usando homens como Isaías, usando homens como Jeremias, usando homens como Ezequiel. Capítulo 2, versículo 3, diz assim Ezequiel, ele me disse, Ezequiel falando, ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. E Deus falando para Ezequiel, eu te envio, eu te envio. Isaías, a quem enviarei? Jeremias dizendo, vai, fala, porque eu estou te enviando. Ezequiel dizendo, vai, fala às nações. Então você observa que o autor, Deus, o autor desses 66 livros, é um Deus missionário. E é um Deus que trabalha no seu povo, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento com a igreja. Deus trabalha de uma forma missionária. E o que Ele espera da sua igreja, a igreja verdadeira de Cristo, é uma igreja missionária. É uma das características de uma igreja verdadeira, é fazer missões. É cumprir a vontade de Deus. É realmente ser como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jonas. O que Deus diz para Jonas? Dispõe-te. É Deus quem vai a Jonas e diz assim, dispõe-te. O Jonas tenta por tudo não ir. E Deus se dispõe-te e vai. E clama contra Nínive. Quem é que está levantando o profeta? Não é Deus? Quem é que está enviando o profeta e um profeta teimoso? Não é Deus? O Jonas por si só nem quer ir. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é um Deus missionário, o que Ele faz? Ele levanta Jonas e faz Jonas ir lá em Nínive e pregar. Então o Deus que nós estamos apresentando, e nós lemos aqui no texto em Atos 14, é um Deus missionário, sempre foi missionário. Sempre levantando homens, mulheres para pregarem a sua palavra. E quando você olha Atos, um livro sobre missões, um livro de um Deus missionário, movendo pessoas para fazerem missões, você observa exatamente isso. Capítulo 1, versículo 8, está nas nossas camisetas. Mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é isso? Missões. A demonstração do caráter de Deus. A demonstração de que Deus é um Deus santo, é um Deus que tem ira, é um Deus que tem amor, é um Deus que tem fúria, mas dos atributos de Deus que está no ser de Deus é ser missionário. É dar do seu Espírito para que nós testemunhemos quem Ele é. E Atos 1,8 apresenta isso. Agora observem, Paulo chegou onde aqui no texto? Em Listra. Observe quem moveu Paulo e Barnabé a chegarem em Listra. Volte no capítulo 13. Capítulo 13. Observe quem é que está levantando, quem é que está movimentando esses homens, se não é o mesmo Deus missionário de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jonas, ou desde o jardim do Éden. Observem capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, que é Deus: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Capítulo 3, versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. O que diz no início do versículo 4? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem está enviando Paulo e Barnabé? O Espírito Santo. É diferente de Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jonas, levanta-te e clama. Ezequiel, vai às nações rebeldes. Jeremias, não diga, não passo de uma criança, mas vai e fala tudo o que eu te mandar. É o mesmo Deus missionário do Velho Testamento, é o mesmo Deus missionário que está levantando homens para que testemunhem a respeito dele, pregue o Evangelho,
vão de cidade em cidade e manifestem a sua vontade, as suas verdades, a salvação em Cristo Jesus. E nós temos que observar isso. Eles não estão em Listra, eles não chegaram em Listra na cidade porque simplesmente eles queriam. Eles estão chegando nessa cidade porque eles foram levantados por Deus. Eles foram dispostos por Deus, assim como no Velho Testamento. No Velho Testamento é Deus quem está movendo homens. É Deus quem vai ao encontro do homem. É Deus quem vai ao encontro dos homens que estão em trevas, que não conhecem quem é Deus, que fazem tantas coisas que estão tão distantes do Evangelho. Por que eu estou falando isso hoje, meus irmãos? Amanhã, dia 31 de outubro, nós comemoramos os 499 anos da Reforma Protestante. O ano que vem será 500 anos de Reforma Protestante. E quando nós falamos em comemoração de reforma, que nós somos uma igreja reformada, nós precisamos entender que reforma significa obedecer a Deus no envio que Deus chamou seus filhos à sua igreja para nós testemunharmos. Reforma não pode ser uma palavra que simplesmente nós comemoramos todo ano, mas não nos importamos de levar o Evangelho para outras pessoas, porque vejo que Deus sempre levantou homens e mulheres para estarem levando o seu testemunho, a sua palavra, o seu ensino para outras pessoas. Quando nós comemoramos 499 anos, 500 anos, nós precisamos entender que os homens da Reforma foram homens que se preocuparam em levar a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, que foram levantados por Deus, assim como Paulo e Barnabé foram levantados pelo Espírito Santo para estarem em Listra. Nós não podemos simplesmente, agora estamos comemorando a Reforma, 499 anos, e só teologicamente nós sermos bons. Não, eu sei dessa doutrina, eu sei como é que funciona essa doutrina, mas amanhã não conversa com ninguém, na terça não conversa com ninguém, na quarta não fala para ninguém, e aí nós nos reunimos como igreja e achamos que estamos cumprindo a vontade do Senhor. Deus nos abençoa com o seu Espírito para nós entendermos, para nós aprendermos, para nós nos reunirmos e abrirmos nossas Bíblias, mas é para nós trabalharmos durante a semana. É para nós fazermos como Paulo e Barnabé que chegaram em Listra, para nós chegarmos em alguns lugares e levarmos a verdade para as pessoas. Levarmos a pregação do Evangelho para as pessoas, assim como Isaías, assim como Jeremias, assim como qualquer pessoa que você observa nas Escrituras que foi movido por Deus. É dessa forma que nós de fato estamos honrando a reforma, estamos de fato avivados. Avivamento não é você na hora do culto aqui o canela de fogo, né? O culto aqui pegou fogo, sai aqui rodopiando o canela de fogo, corre em volta da igreja, dá uns rodopios, gira o braço aqui, e diz, eu estou avivado, né? Mas o que acontece? Durante segunda, terça, quarta, quinta, não se preocupa com ninguém, não fala para ninguém, não é usado como testemunha, como Paulo e Barnabé estavam sendo testemunhas em Listra. Avivado, de fato, é alguém que está aqui aprendendo e no outro dia começa a colocar em prática aquilo que aprendeu. Porque existem pessoas que você vai encontrar durante a semana que são pessoas que estão nas trevas como os habitantes de Listra estavam. Eram cegos espiritualmente como os habitantes de Listra estavam. E pessoas que vão estar próximas a você, do teu lado, vão conversar com você, vão te procurar no teu serviço, vão procurar na tua casa, que não conhecem o Evangelho. E avivamento é quando você diz assim, olha, eu lembrei lá da igreja, daquela palavra que ele estava em Listra pregando, e eu vou conversar com essa pessoa, vou falar para ela. Ou quando ela manifesta a ignorância espiritual dela, você diz assim, olha, eu preciso te ajudar, porque não é assim. É assim, e vai explicando o que você está fazendo como Deus disse para Jeremias, disse para Isaías, aqui enviarei, falou para Jonas, desponte e vai, e nós estamos obedecendo como igreja de Cristo, obedecendo a esse mandamento do Senhor, de cumprirmos isso, para as pessoas que forem aparecendo em nossas vidas, como eles fizeram aqui. Olha os reformados, Lutero trabalhou na Bíblia, no Novo Testamento ele trabalhou 11 semanas para traduzir a Bíblia do Novo Testamento para o alemão, porque na época dele não tinha a Bíblia em alemão na língua do povo. E ele trabalhou 11 semanas ali traduzindo palavrinha por palavrinha para o alemão, e a ideia dele era transformar a Bíblia de uma maneira, numa linguagem que a mãe pudesse ensinar os filhos e que os filhos pudessem aprender.
E Lutero, movido por Deus, com essa intenção de que o povo conhecesse o Evangelho, 11 semanas ele ficou lá direto fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, para que as pessoas lessem a Bíblia, para que as pessoas conhecessem a Cristo, conhecessem as intenções de Deus, a vontade de Deus, a sua palavra. E durante 12 anos, Lutero e alguns professores de Wittenberg, 12 anos eles gastaram para traduzirem a Bíblia para o alemão, a Bíblia completa. 11 semanas ele fez o Novo Testamento e 12 anos gastos para traduzir a Bíblia para o alemão, para que os alemães pudessem ler a Bíblia, para que houvesse o avivamento na Alemanha. E quando nós comemoramos 499 anos de reforma, nós precisamos lembrar dos esforços desses homens para tirarem o povo da ignorância, para conduzirem o povo a entender quem é Deus. E Paulo e Barnabé estavam em Listra para mostrar para os habitantes de Listra quem é Deus. Que eles precisavam sair da ignorância, das trevas espirituais. Que Deus os havia levantado para que eles clamassem para mostrar quem é Deus. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós lemos esses dias no Salmo 119, 115, que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e o que mais? E luz para os caminhos. E para quem anda em trevas, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser manifestada como luz. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, de missões simplesmente, missões lá na África, missões lá na Europa, missões na Ásia. Nós temos muitos amigos, muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. E nós precisamos entender que esse Deus missionário de Isaías, Jeremias, Jonas, de Atos, que levantou Paulo e Barnabé para uma obra que ele tinha chamado, é o nosso mesmo Deus, que chama a sua igreja para proclamar as verdades. Foi Deus que moveu Paulo e Barnabé para estar em Listra. E nós precisamos entender muito bem, meus irmãos, que Deus sempre moveu homens e mulheres, mas com um objetivo. Isaías, Lamentações, Jonas, qual foi o objetivo de Deus ao mover esses homens? Levar o Evangelho, levar a pregação para retirar essas pessoas das trevas. Nós lemos o texto, vocês viram que aconteceu um milagre, correto? Aconteceu um milagre. O Paulo chega em Listra e aparece aí a história dizendo que tinha um homem ali que jamais pôde andar. Era um paralítico. Aí o texto diz que esse homem ouviu falar Paulo, no versículo 9, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Um grande milagre aconteceu. Mas o foco de Lucas não é explorar o milagre e dizer, olha, vamos fazer milagres à torta e à direita. Porque ele registrou o milagre, que realmente Deus é poderoso, se quiser, Deus é poderoso para fazer um paralítico que nunca andou a andar. E o Paulo, pelo poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus, que Deus estava abençoando, ele diz para aquele homem, levanta-te e apruma os teus pés, e na hora o homem andou. E note que isso aqui é um milagre apostólico, é um milagre apostólico, que não temos hoje esse tipo de milagre. Não temos. E eu sei que nós vamos colocar no YouTube essa pregação, vamos dizer, o pastor é sensacionista, né? Mas esse é um milagre apostólico. O texto diz que esse homem, ele jamais pudera andar desde o seu nascimento. Não é um milagre que você vê lá na televisão, do camarada chegando e estou com a dor aqui. Aí o apóstolo, o pastor, ora por ele e diz, sumiu minha dor. Sumiu minha dor. Observe que o detalhe é dado que ele tem um problema externo. Ele tem um problema externo que todo mundo vê e é desde o nascimento. E há um milagre real ali. Porque eu quero ver você olhar um milagre apostólico como esse aqui. E aparecer lá na televisão um homem que você conhece desde o nascimento que tem um problema físico e alguém vinha orar e aquele problema desapareceu. Aí foi um milagre de fato. De fato foi um milagre. Uma vez eu conversei com um diácono em Vazante e ele dizendo assim, Edson, certa vez veio um sujeito aí pregar numa igreja que era um milagreiro. Aí uma família me pediu para levar a menina ou a menininha que tinha problema e eu levei essa menininha para o sujeito lá curar. E a menina tinha um problema sério de nascimento. Ele levou a menina e disse, olha, foi uma tristeza. Passaram o culto inteiro com a menina ali na frente ali do pregador. E nós voltamos para casa e nada aconteceu. Nada aconteceu por quê? Porque esse milagre bíblico está sendo demonstrado que é feito pelos apóstolos.
E esse tipo de milagre aqui, nós cremos que Deus pode fazer. Se Ele quiser, Ele faz. Mas o problema é se Ele continua fazendo. Eu não estou limitando Deus. Mas nós precisamos ver a diferença dos milagres apostólicos para esses ditos milagres que hoje acontecem. A questão é que depois do milagre, o que esse povo de Listra demonstra? Uma profunda ignorância espiritual. Uma profunda ignorância espiritual. Trevas estavam sobre eles. Porque a hora que acontece o milagre, o que diz? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, versículo 11, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Eles acham que Paulo e Barnabé são deuses. E aí diz que o sacerdote já se movimentou e já querem pegar touros e grinaldas e já querem fazer um sacrifício para os deuses, porque eles dizem que um o Paulo, a Barnabé chamavam Júpiter e o Paulo Mercúrio. Eles falam: olha, esse aqui é o Deus Mercúrio, esse é Júpiter, vamos sacrificar touros. Isso aqui demonstra a ignorância deles. Demonstra que eles viram um milagre, mas eles não sabem nada espiritualmente, estão nas trevas. Porque confundem homens como deuses e agora acham que tem que sacrificar touros. E se você parar para observar, os homens são espiritualmente cegos. Querem ver um exemplo? Os amonitas no Velho Testamento, nós encontramos amonitas. Os amonitas sacrificavam crianças. Eles faziam o sacrifício de crianças. E você encontra no Velho Testamento reis de Israel que, quando se distanciaram da palavra do Senhor, chegaram a sacrificar seus próprios filhos, como o rei Acaz. Sacrificou filhos, achando que estava fazendo certo, mas na verdade estava distante da palavra do Senhor. Você encontra, por exemplo, os astecas. Os astecas moraram, um povo antigo do México. Sabe o que os astecas faziam na sua ignorância, do não conhecimento do Evangelho? Todos os dias, eles sacrificavam alguém para ajudar o sol a nascer. Todos os dias sacrificando uma pessoa, achando que eles adoravam o sol, achando que com o sacrifício de uma pessoa, ele estava ajudando o sol a nascer. Imagine do povo asteca uma pessoa morta por dia, achando que estavam ajudando um Deus nascer, sendo que a Bíblia nos ensina e que Deus é criador de todas as coisas, inclusive dos grandes luminares do dia e da noite, do sol e da lua, conforme Gênesis ensina. Por que não apareceu uma pessoa para falar para os astecas, dizendo assim: não, isso não está correto, como Paulo e Barnabé estavam em Listra. Deus mandou-nos aqui para falar que o sol não passa de criação, a lua não passa de criação, não é necessário sacrificar uma pessoa por dia. Deus já enviou o seu Filho amado para ser sacrificado uma vez por todas, para nos perdoar dos nossos pecados. Mas os astecas fizeram isso por muito tempo, sacrificando uma pessoa por dia. Os minoicos, uma civilização muito antiga, faziam sacrifício de crianças. As pessoas, na sua ignorância, elas procuram uma religiosidade morta. Como eu já contei para vocês aqui, o sujeito foi lá, pegou uma agulha, pegou água doce, foi lá e desenhou na folha, numa folha de uma árvore, desenhou uma imagem de uma, entre aspas, santa, desenhou lá uma imagem, aí as formigas vieram e começaram a ir por onde tinha um açúcar, e fizeram certinho o caminhar ali de formigas ali na folha. Aí alguém veio e disse: olha aí uma aparição, e já saiu e falou: olha, tem uma aparição ali, as formigas estão fazendo uma imagem, é de Deus, e vão lá, e todo mundo ali na frente da folha com a formiga. Daqui a pouco foi descoberto que o sujeito foi lá, pegou uma agulha, foi lá e colocou açúcar, foi lá e desenhou a imagem, as formigas foram lá. Mas o que acontece? Basta uma folha com uma agulha para o povo correr lá e adorar. Basta um milagre aqui para que o povo disse: não, vamos sacrificar aqui aos deuses, porque demonstra a ignorância deles. Tempos atrás, isso está no Globo.com, não faz muito tempo, alguém abriu um pacote de sucrilhos. Aí achou um sucrilhinho e disse: olha a imagem de Cristo, o rosto de Cristo. E já começaram com a adoração ao sucrilho, com o rosto de Cristo. Mas o que acontece? E a Bíblia? E a Bíblia para nós conhecermos a Cristo? E a pregação do Evangelho para nós conhecermos a Cristo? Olhem a profunda ignorância que as pessoas caminham
caminham de adorarem uma folha, um sucrilho, não conhecendo o Evangelho como os habitantes de Listra. E o que Paulo e Barnabé estão ali para fazer? Para levar luz, para levar o Evangelho, para pregar e mostrar para eles: convertam-se dessas coisas vãs, mudem de vida. Deus nos mandou aqui para nós falarmos para vocês que isso não passa de ignorância, não passa de trevas. Deus é um ser missionário, pintando um quadro missionário, para que nós entendamos como igreja que nós temos uma missão de aprendermos para ajudarmos pessoas a não cometerem absurdos, pensando que estão cultuando a Deus. Listra, através das pessoas aqui, o que eles fazem aqui, demonstra uma atitude, né, de homens sem o Evangelho, com uma profunda ignorância, profundas trevas sobre os olhos deles. E honrar a reforma, 499 anos, 500 anos, significa que nós precisamos entender que nós como igreja temos uma missão durante a semana de estar ajudando, de estar falando, de estar explicando para as pessoas o que realmente a Bíblia ensina, o que realmente é o Evangelho, como Cristo nos perdoa através de Cristo, como nós somos salvos, que não é necessário ficar sacrificando touros, não é necessário sacrificar crianças e tantas outras trevas, adorando sucrilho, adorando uma folha, mas que Cristo precisa ser adorado e unicamente adorado. Meus irmãos, na reforma, os reformadores entenderam que as pessoas estavam em profundas trevas e entendiam que eles precisavam gritar e anunciar o Evangelho, que é luz no meio das trevas. É como se você imaginasse grandes trevas que são acometidas sobre toda a cidade. Imagine você na cidade onde você mora, Içara, Tubarão, Criciúma. Imagine que todas as pessoas estivessem debaixo de uma treva, que não tivesse luz das estrelas, muito menos luz dos postes, e todos estivessem ali debaixo das trevas. E quando nós falamos do Evangelho, nós acendemos uma luz. E quando nós falamos do Evangelho no meio de pessoas que estão nas trevas, as pessoas enxergam aquela luz. E elas enxergam onde está a luz, aonde está o caminho, aonde está a salvação. E quando nós estamos fazendo isso em nossos trabalhos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, nós estamos levando luz, como Paulo e Barnabé estavam em Listra, levando luz para aqueles habitantes. Nós estamos caminhando para o final, meus irmãos. Prestem bastante atenção no final do que vai acontecer aqui. Quando eles pegam touros e grinaldas para sacrificarem, confundindo Paulo e Barnabé com deuses, o que diz o texto? Porém, versículo 14, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Eles poderiam aproveitar e dizer assim: realmente nós somos bons. Olha, adorem nós mesmos, nós somos poderosos, como alguns fazem. O Paulo e o Barnabé viram a ignorância e rasgaram as vestes, demonstrando que eles estão profundamente contrariados com aquilo, que eles não estão concordando com aquele erro. Eles não estão falando assim para as pessoas: não, é importante cada um respeitar a sua religião. O meu vizinho, eu preciso respeitá-lo na sua religião. Ele vai lá na macumbaria, mas eu preciso respeitá-lo. O meu outro vizinho, ele é um ateu, eu preciso respeitá-lo. O outro faz isso, eu preciso respeitá-lo. Não. Paulo e Barnabé não respeitaram isso, dizem: não, vamos respeitar a religião deles. Eles rasgam as vestes e dizem: olha, isso está errado. Isso está errado. É uma demonstração que eles não concordam. E o que nós observamos que eles fazem? Eles começam no versículo 15: Senhores, por que fazer isto? Por que fazer isto? Nós também somos homens como vós. O que eles estão fazendo? Dizem assim: nós não somos deuses. Nós não somos deuses, vocês estão errados. Nós somos igualmente a vocês. Como Pedro, chegando a Cornélio, levanta o Cornélio e diz: Cornélio, não adora a mim. Eu sou um homem como você. E levanta, eles falam aqui, o Pedro levanta o Cornélio, e eles falam aqui: nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas nota o que eles dizem aqui nesse pedaço: e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles começam a pregar a verdade. Eles começam, depois do milagre, depois da demonstração de ignorância, eles começam agora a apresentar o Evangelho, o que é missão da Igreja do Senhor nos dias de hoje. Olha, eu tenho que te falar que essas coisas que você faz são coisas vãs. A benzedeira que você procura é uma coisa vã.
aquela que faz uma simpatia para as coisas dar certo, é uma coisa vã. Você abre teu jornal e vai ver signos. Eu vou ver meu signo hoje. Ainda tem crentes que acham que são crentes, que vão procurar signos. Você precisa dizer para ela, olha, isso é coisa vã. Você precisa conhecer ao Deus vivo, aquele que fez o céu, a terra, aquele que fez as estrelas, aquele que fez os astros que você fica olhando o teu signo. Existe um Deus verdadeiro, existe um Deus vivo, o qual nós precisamos conhecer. E eles começam ali a falar, começam a apresentar, falar de Deus, falar de Gênesis, pregando em Listra, levando luz para um povo que estava completamente na ignorância. Os reformadores tiveram coragem, na época dele, a partir de 1517, os pré-reformadores tiveram coragem para dizer sobre os erros, anunciar o Evangelho para que as pessoas se convertessem das coisas vãs. Já imaginaram alguém testemunhando aqui? Imagine isso, eu sei que é engraçado, mas alguém testemunhando com seus irmãos. Há 5 anos atrás eu adorava um sucrilho. Eu pensei que o sucrilho era Deus. Mas alguém foi levantado por Deus para me mostrar que aquilo ali não passava de uma coisa vã. E eu conheci o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, mas alguém foi levantado por Deus para me mostrar que a adoração a um sucrilho não passa de idolatria a um sucrilho. Meus irmãos, eu adorava uma folha que lá um homem fez um desenho lá, eu fui adorar a folha, fui adorar um desenho numa vidraça, mas alguém foi levantado para levar a luz do Evangelho aos meus olhos, ao meu coração. E hoje eu conheço a Cristo, e Cristo é o meu Senhor, e a Bíblia é a palavra de Deus, e hoje eu confio. E testemunhar que foi retirado das trevas para a maravilhosa luz, para conhecer a Cristo Jesus. Essa é a nossa missão como igreja. Falar, ter coragem. E para finalizar, note o que vai acontecer agora aqui. 5 minutos eu fecho o sermão, capítulo 14. O texto continua, ele não para aqui. Note o que é dito. Sobrevieram, versículo 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Lembra do domingo passado que eles tiveram problemas em Icônio e saíram fugidos de lá? Olha o pessoal chegando de lá agora. E vieram de uma outra cidade atrapalhar ali, que eles estão em Listra. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Paulo foi apedrejado ali. Eles pregaram, falaram, mas depois as multidões pegam e apedrejam o Paulo e o Paulo aqui, principalmente, que é o que estava falando. Diz o texto, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. No outro dia, o pessoal achou que ele estava morto. O texto diz que no outro dia ele levanta e vai para Derbe. Já imaginaram um homem desse, cheio de pedradas no seu corpo, provavelmente estava com roxos, hematoma no seu corpo inteiro. No outro dia ele levanta e vai lá para Derbe. O que ele vai fazer em Derbe? Pregar o Evangelho. Olha o que diz o texto. Diz o texto, versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, que ele está em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para onde? Listra, Icônio e Antioquia. Para onde ele voltou? Para onde foi apedrejado. Ele saiu da cidade onde foi apedrejado, foi lá para outra, no outro dia, cheio de hematomas, aí pregou lá, fez muitos discípulos e disse, não, vamos voltar. Vamos voltar onde? Vamos voltar para Listra, para Icônio e para Antioquia, onde eles já tinham passado. Mostrando que eles não estavam fazendo aqui, pregando o Evangelho para boas coisas, ganhar boas coisas, prosperidade e tudo mais. Eles estavam pregando o Evangelho como grandes profetas do Senhor, levantados para anunciar a verdade, mesmo que nós sejamos apedrejados, contrariados, percamos amigos e percamos até a vida, mas cumprindo a boa vontade do Senhor, anunciando a verdade para tirar povos da ignorância, como eles fizeram aqui. O último versículo diz o texto, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Firmes na fé. Foi apedrejado, volta, prega de novo e ele pode falar sobre firmeza na fé. Exortando que fiquem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso é ser de fato um homem cheio do Espírito Santo. Isso de fato é ser um homem realmente avivado. Isso realmente é um homem compromissado com as Escrituras, a qual nós como igreja precisamos ser. Meus irmãos, que durante a semana nós honremos os 499 anos da Reforma, mas entendendo que reformados precisam levar luz a povos ignorantes.
que reformados precisam ter coragem para pregar, que reformados precisam apresentar o Evangelho, que reformados, mesmo que nós percamos, apanhamos, sejamos apedrejados, nós precisamos manter-nos firmes numa postura apresentando a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua igreja, abençoe seu povo.